Bom, honestamente eu não sei onde começar esse vídeo, nem como começar esse vídeo, mas acho que é assim que eu vou começar. A ideia inicial desse vídeo era falar um pouco sobre procrastinação e coisas assim. Acaba que eu vou seguir um rumo um pouco diferente do que eu planejei no início, porque a gravação inicial era só um teste, só que eu achei que ficou tão bom que simplesmente eu decidi tornar isso a parte do vídeo. Só que acaba que no arquivo original eu também não acabei encerrando o vídeo. Então eu vou botar aí pra vocês o trecho inteiro do que eu tinha falado e depois eu vou concluir o vídeo no final, quando eu terminar tudo que eu tinha falado na outra gravação. E é isso aí, tá? É isso. Basicamente o que eu vou falar aqui é sobre... Era um pouco sobre procrastinação, coisas assim. E basicamente vai ser falando sobre vídeos que eu produzi antigamente. Não tão antigamente, mas vídeos que eu produzi que simplesmente ficaram guardados no PC porque eu não consegui concluir. Ou porque simplesmente eu perdi interesse em fazer o vídeo. Ou simplesmente porque a procrastinação venceu. Ou simplesmente porque passou tanto tempo que a ideia não compactuava mais com a ideia que eu tinha. Por que eu digo isso? Porque com o tempo eu tive analisando que muitos desses vídeos são ideias boas que surgiram e realmente eu queria produzir um conteúdo sobre isso, mas que eu acabei desistindo, certo? E isso acontece com muito vídeo, principalmente pra jogo e tal, só que vídeo reflexivo me pega muito porque eu tô lá produzindo enquanto eu não consigo concluir a ideia total que eu tenho. Eu tenho uma ideia inicial que é bem interessante, só que eu não sei como proceder com essa ideia. E aí meio que eu acabo desistindo e procrastinando de novo, e enfim. E eu fico nesse ciclo de tentar fazer uma coisa nova e ao mesmo tempo ficar estagnado e, bom, acho que tudo acaba na mesma coisa sempre, né? O primeiro vídeo que eu produzi foi do Warzone e os maiores empecilhos nessa época eram o microfone e o editor de vídeo, porque meu computador não sustentava o editor de vídeo que eu queria, que na época era Sony Vegas, e o microfone era horrível, tipo, ele era muito baixo e aí eu tinha que ficar gravando, regravando, até que eu enjoei de regravar. E tipo, beleza, eu até continuei o vídeo, eu tinha um roteirozinho roteirizado, escrito tudo, mas eu acabei desistindo. O nome desse vídeo era O Maior Problema do Warzone. No dia 30 de março de 2020 lança finalmente o Battle Royale da franquia COD que funcionava, Call of Duty Warzone. Muita gente não sabe, mas antes do Warzone a franquia COD teve outro Battle Royale, o Blackout, que assim como o Warzone é atrelado ao MW 2019, o Blackout era atrelado ao Black Ops 4. Mas então, o que tornou o Warzone o gigante que é hoje? O fator de ser grátis, mas na real não foi só isso. Sim, o Warzone era um produto da franquia COD que era gratuito, mas é como se ele pegasse tudo que os outros Battle Royales tinham feito na época e evoluísse. O jogo tinha uma movimentação avançada, um sistema de loadout, 150 jogadores, um mapa totalmente diferente de qualquer um do mercado na época, um sistema de loja, gameplay fluida e fácil de aprender. Depois surgiu outra ideia, que era um vídeo falando sobre o Warzone 2 quando lançou. Nessa época eu tava bem viciado no jogo, então meio que pouco a pouco as coisas foram sendo assim, sabe? Eu ia fazendo vídeo e querendo falar sobre essas coisas. E o Warzone veio como isso. O Warzone 2 ia lançar, ele mudou. Não ia lançar, ele já tinha lançado, na verdade. E ele mudou tudo que o primeiro jogo eu gostava. Então eu ia fazer um vídeo exatamente criticando isso, falando sobre os problemas do jogo, e era um vídeo falando sobre isso. E eu também cheguei a produzir bastante dele e tal, levou um tempo. E nessa época eu tinha trocado de microfone, se não me engano. Acho que eu já tinha outro microfone para poder fazer as gravações. Mas o que foi empecilho foi roteiro. Eu não sabia o que falar mais nesse vídeo. Tipo, pouco a pouco as coisas iam passando e eu pensava o que ia falar. E por mais que eu tinha sim o roteiro, até o ponto em que eu parei ainda tinha muita coisa pra falar. Eu não lembro exatamente por que eu parei. Eu acho que foi também por causa dessa questão de roteiro. Eu acho que tinha o roteiro escrito, mas que também foi a questão do roteiro, porque eu não sabia muito bem o que falar em seguida. E aí eu fiquei estagnado nisso também. Tá, eu sei que eu tô com uma voz completamente horrível, então vamos lá. Call of Duty Warzone é um jogo que eu diria que eu nunca esperei jogar. Afinal de contas, quando ele lançou, a gente já tinha PUBG, Fortnite, Apex e o gênero de Battle Royale no total já tava completamente saturado. Inclusive eu acho meio loucura eles lançarem um Warzone 2 com o Battle Royale ainda. Então eu lembro que até quando ele lançou lá em 2020, eu lembro de não dar muita atenção pra esse jogo. Afinal de contas eu nem ia poder jogar mesmo e mais um Battle Royale que lançava, sabe? Até que em outubro daquele ano, de 2020, eu acabei por ganhar um Xbox One. E lá pra março de 2021 que eu comecei a jogar o Warzone 1. E meu Deus do céu, eu não esperava por esse jogo. Logicamente no início eu apanhei pra cacete pra começar a jogar bem, afinal de contas, porque o jogo tinha um probleminha bem específico quando eu comecei a jogar. Bem específico mesmo. Mas voltando, foi um jogo que realmente me surpreendeu. Ele pegava todos os acertos de Battle Royale até aquele momento e ainda adicionava coisas que funcionavam muito bem. Um exemplo foram os loadouts, as lojas, os kill streaks, coisas que já existiam na franquia COD, inclusive no Blackout, que é basicamente um antecessor do Warzone, mas que adicionadas para o gênero de Battle Royale foram ótimas adições, criando um Battle Royale único, e isso fez o Warzone explodir. Um jogo que, além de muito bom, inovava dentro do próprio gênero. Não essa ilusão de que se criou nos últimos anos de que foi o realismo, porque na moral, isso aqui é realismo.
Além das novas adições, quase tudo do jogo funcionava muito bem. A gameplay era muito fluida, as armas tinham um feeling muito bom, o loop de gameplay funcionava e realmente fazia você sentir que estava jogando algo novo e diferente do que já existia. Mas tenho que dizer que o jogo não era as mil maravilhas. Para começar, o jogo não tinha modo ranqueado, o que significava que se tu começasse a jogar minimamente bem, sua próxima partida seria o final da COD League. Tinham muitos problemas de balanceamento, armas bugadas, os menus do jogo não funcionavam direito, não tinha FOV nos consoles, a concussão te deixava sem reação por 5 segundos, inclusive até hoje ela é quebrada, a iluminação dos mapas era ridícula, algumas skins se camuflavam no escuro, bug de atravessar a parede, armas se tornando Venom e ficando invisível, e o jogo passou mais de 1 ano e meio sem ter um anti-cheat. De todos os problemas eu diria que o do anti-cheat é o que mais pega, porque COD é uma franquia que lança anualmente, e só foi ter um anti-cheat lançado ano passado, e a melhor parte é que até no Warzone 2 você pode encontrar cheater mesmo tendo anti-cheat. Tiveram diversos outros vídeos antes desse que falavam sobre coisas reflexivas e tal, e eu acabei produzindo um desses vídeos pro meu Instagram. Esse vídeo se trata exatamente de eu falando algumas coisinhas que eu tinha entendido na época. Eu ainda ia fazer meus 20 anos na época. Eu tenho 21 hoje. Então foi meio engraçado, sabe? Tipo, esse videozinho sendo essa coisa de, eu falando um pouco sobre o que eu acho da vida e essas coisas. E por mais de eu ser um cara novo, eu entendo que tem muita coisa que a gente acaba aprendendo ainda com o tempo. Mas o que eu tinha entendido na época era uma coisa. E é engraçado, inclusive, eu olhando esse vídeo, tem muita coisa que eu compactuo, mas que não compactuo mais tanto. Que as ideias mudam, a gente cresce e as coisas vão mudando. E então, quando eu parei com esse, ia surgir um vídeo chamado Sobre Crescer. Esse vídeo ficou estagnado há muito tempo. E eu sempre tentava iniciar e eu nunca sabia o que falar. A ideia do vídeo era sobre crescer e, obviamente, era pra falar sobre essa questão de quando você vai crescendo, as coisas vão mudando e coisas assim. Só que eu nunca consegui roteirizar esse vídeo. Eu nunca consegui realmente fazer esse vídeo sair do papel. Porque sempre que eu começava a escrever, parecia algo, sei lá, meio ruim, ou eu sempre acabava falando sobre bullying, essas coisas, como se, isso me moldou, sabe? E acabou que esse vídeo estagnou. Eu tentava produzir ele, e produzia aí nada, e falava, não, isso tá ruim, e parava e reiniciava, até que essa ideia foi mudando tanto, ao ponto que ela se tornou quando as coisas perdem o sentido. Aí isso virou outro vídeo, e eu comecei a produzir ele exatamente no começo desse ano. O nome desse vídeo inicial, na verdade, era 2022, o nome dele ia ser mais ou menos, era alguma coisa assim, eu não me lembro direito, era pra ser alguma coisa sobre 2022, porque foi um ano em que eu tava muito mal, sabe? E aí a ideia era falar sobre como naquele ano de 2023 eu melhorei em relação a 2022. Esse vídeo ia ser postado no final do ano. Eu também não fiz. Quando começou esse ano, eu comecei a produzir esse vídeo que ia falar sobre isso, e aí acabou se tornando um vídeo chamado Sobre Quando as Coisas Não Fazem Sentido. A vida é uma coisa engraçada. Tem momentos em que coisas sem sentido passam pela nossa cabeça. Nossas lembranças, às vezes, podem ser as responsáveis por nos dar um motivo, mas também as responsáveis por nossa ruína. Eu lembro do início de 2023, de estar voltando pra casa e a única coisa que eu conseguia pensar era o que seria da minha vida a partir de agora. Em 2022, eu não tirei uma boa nota no Enem. Eu tentei arrumar um emprego e ele não durou muito. Quando eu voltei pra casa, o sentimento de todos os dias serem a mesma coisa não me fez muito bem. Eu me frustrei e, sinceramente, eu nem sei mais onde eu tava com a cabeça. Me senti desconectado da realidade, como se nada fosse real. Uma coisa louca de quando a gente não tá bem é o quanto coisas absurdas se tornam ideias plausíveis. Acabamos por acreditar em coisas que são tão distantes da realidade que nem fazem sentido. Mas por estarmos cegos com nossas dores, acabamos por tornar isso um tipo de apoio. Desesperados por um sentido, qualquer coisa que preencha aquele vazio basta. A gente acaba se apoiando em qualquer coisa pra ficar vivo. Quando nem isso basta, uma ideia muito mais absurda surge. Cresci acreditando que era diferente, foi bom até não ser mais. Eu nunca fui bom com esportes, nem sociável, e até o meu desempenho na escola era mediano. Cresci acreditando que era medíocre e ouvindo opiniões demais sobre o que eu devia fazer da vida. Na tentativa de tentar provar que eu era mais do que eu era, eu acabei tomando uma decisão que se tornou um trauma. Trauma esse que quase custou um valor imensurável. A questão é
é que nossas escolhas têm consequências. E eu escolhi ouvir demais o que as pessoas tinham a dizer. Esse era eu, uma criança cheia de expectativas que ouvia demais o que os adultos frustrados tinham a dizer. Um ser ultra produtivo com a única função era trabalhar e juntar o máximo de grana possível. Até hoje eu me pergunto o porquê. Mas no fim não importa, né? A culpa é minha de ter se importado demais. E também foi outro vídeo que comecei a produzir. Esse eu produzi por muito tempo e estagnou também como qualquer outro vídeo. Mas enfim, o que eu queria falar com tudo isso é que ideias surgem e a gente acaba querendo produzir, sabe? Tipo, eu sou esse cara que gosta de criar essas coisas, criar esses conteúdos, mas que simplesmente a ideia vem e depois some, sabe? Eu tinha a ideia de fazer muito vídeo sobre jogos, fazer análises, mas eu não sinto que eu sou bom o suficiente pra fazer uma análise de jogo. E olha só que incrível, talvez eu não seja. Mas talvez ao mesmo tempo eu penso que talvez eu fosse bom o suficiente pra conseguir fazer e falar assim, ao menos as coisas que eu gosto ali, sabe? Pra ver se alguém ao menos também gosta daquele vídeo e também entende que aquilo também é uma coisa legal, sabe? Tipo, eu sempre gostei disso, dessa ideia de mostrar coisas que eu acho interessante pra outras pessoas. Eu tinha ideia de fazer vídeos sobre Sunset Overdrive, Resident Evil 7, Resident Evil 2 Remake, God of War, Resident Evil 4, Dying Light, muitos jogos, porque são jogos que eu realmente gosto muito. Acaba que eu não iniciei os projetos porque o único que eu comecei foi do Resident Evil 7, só que eu também achei que ele tava ficando meio ruim e por isso eu dropei de novo. Olha só que incrível. É engraçado porque eu fico nesse loop de acho que tá bom e depois tá ruim, acho que tá bom e depois tá ruim. E até vídeos que eu decidi começar, como o vídeo do Resident Evil 7, foi isso que aconteceu também. Comecei a produzir e estagnava. Comecei a produzir e achei que tava ficando ruim, mesmo depois de gastar mó tempo naquilo, entendeu? Isso é chateante, porque tu tá ali tentando fazer uma coisa, ela não dá certo, e aí eu continuo tentando fazer alguma coisa diferente, eu continuo tentando gravar um vídeo desse, mas ao mesmo tempo eu fico pensando, será que eu devia estar gastando todo esse tempo com isso, ou com alguma coisa que pelo menos eu sei que vai dar certo? É isso, eu sempre gostei de criar coisas, mas criar coisas é difícil ao mesmo tempo que eu fico, será que é tão difícil assim ou eu que tô criando barreira, sabe? É engraçado. Não tão engraçado assim, afinal, né? Só o tempo que eu tô gastando, mas é engraçado. No fim, o que eu queria dizer com esse vídeo é que às vezes a gente faz projetos e pensa em fazer coisas, só que a gente acaba enrolando tanto pra concluir que a gente acaba ou deixando isso pra trás ou enfim. Meu processo exatamente falava sobre essa questão de procrastinação. Exatamente porque eu ficava tantas vezes empurrando isso pra frente, ou falando que talvez ia fazer esses vídeos, que acabava que o tempo passava e a ideia morria. Simplesmente porque o tempo passava e não fazia mais sentido fazer esses vídeos ou coisa desse tipo. O próprio vídeo do Warzone é um exemplo disso. Eu enrolei tanto pra fazer o vídeo que atualizações no jogo corrigiram o problema que eu ia ter abordado naquele vídeo. E o vídeo sobre quando as coisas não fazem sentido, acabou que ele estagnou por um fato mais específico, que foi eu não conseguir falar a parte boa do vídeo. O vídeo era pra ter uma parte completamente diferente, eu aposto ao que eu dizia, de que no fim do dia a gente não tem que se render a essas ideias do que aconteceu com a gente, mas sim tentar sobrepor isso com novas coisas, novos significados, porque a gente acaba adquirindo significados de outras pessoas que não necessariamente são o que fazem a gente continuar vivo, ou que fazem a gente querer viver. Sei que muitos desses projetos talvez não tenham exatamente sido por conta de procrastinação ou coisas assim, mas a verdade é que pra mim foi bastante mais disso do que necessariamente a dificuldade. A questão de eu não querer fazer por preguiça de ter que ir atrás de fazer, entendeu? Não era a questão de ser difícil, porque ser difícil é de boa, você acaba conseguindo falar sobre algo. Mas eu enrolei tanto pra tentar correr atrás de fazer esse algo, que esses vídeos simplesmente morreram, ficaram aqui. O primeiro vídeo, que é o maior problema do Warzone, foi realmente uma questão da época. Eu não tinha um microfone bom e tal, e acabou que eu desisti de fazer o vídeo simplesmente por conta que era uma dificuldade da época que eu tinha pra poder produzir. Então, no fim, o que eu tô querendo falar é que às vezes a gente acaba criando tanto esses problemas e olhando tanto para essas barreiras que a gente acaba não fazendo uma coisa que a gente até gostaria de ter feito. Eu gostaria de ter concluído esses vídeos, eu gosto da qualidade que tava ficando esses projetos, mas simplesmente por enrolar muito eu acabei não conseguindo concluir eles na época ou no período em que faria mais sentido para mim, entendeu? E é aí onde surge esse vídeo. Esse vídeo exatamente veio disso. Eu queria mostrar esses vídeos porque eles estavam guardados. E aí é outro problema. Se eu não tivesse simplesmente desistido e não tivesse enrolado tanto para até o ponto dessas coisas terem ficado sem sentido de
ser produzidas, eu teria esses vídeos completos e com a qualidade que eu até que gostava, entendeu? E no fim do dia era exatamente sobre isso que eu queria falar. Sobre esforço, sobre ideias, sobre fazer as coisas que a gente tem vontade. Não necessariamente porque vai ser difícil, mas porque o resultado no final vai ser bastante legal. Vai ser um resultado que talvez seja algo que você goste. Tudo bem, gostar de uma coisa ou outra é relativo para cada pessoa, mas pelo menos pra mim, se eu tivesse concluído esses vídeos, seria muito mais legal ter eles salvos e bonitinhos do que como eu tenho eles agora, mostrando eles incompletos pra vocês. No fim, o que eu quero falar é só que tentem, não desistam como eu fiz com esses vídeos. E se vocês desistiram de algumas ideias, como eu fiz aqui nesse vídeo, faça igual eu tô tentando fazer agora, tentando ao menos fazer algo novo com o que sobrou. Eu tô pretendendo fazer algumas coisas a mais aqui nesse canal e até em outro canal que eu tenho que fala um pouco sobre eletrônica. Eu vou deixar o link aqui na descrição, faz tempo que eu não uso isso aqui, mas eu vou tentar fazer essa volta simplesmente porque olhar pra esses vídeos e coisas assim me fez pensar que não era a questão de eu não querer fazer ou por necessariamente só preguiça, foi só porque eu enrolei tanto pra atrás de fazer esses vídeos que eu queria fazer na época que eles não saíram.